Muito boa tarde, bem-vindos à última edição desta semana do Juntos à Tarde, do Diário de Cultura, aqui na nossa televisão. Todos os dias apresentamos o melhor do que acontece no campo das artes e letras. Às sextas, um comentário virado para temas de atualidade, mas também com vários elementos de discussão que os nossos convidados habitualmente nos apresentam, um concerto, um livro, obras de arte em vários formatos, e na edição de hoje não será diferente. O nosso convidado é professor de artes, um professor de teatro e também é ator e encenador, dramaturgo. Chama-se Dadiv José. Vamos falar da reposição da peça Lá na Morgue, uma peça que, conforme dissemos, é uma reposição e é uma proposta que iremos, obviamente, discutir na conversa que se segue. Uma conversa que também vai olhar os temas da atualidade. Dadiv, é um prazer enorme receber-te aqui uma vez mais para a conversa e o primeiro bloco da nossa conversa vai olhar para os temas de maior atualidade no campo das artes e letras. E esta semana, ontem concretamente, foi lançado em Maputo o Procultura, um programa que tem por objetivo apoiar iniciativas que promovam empregos e contribuam para a afirmação da indústria criativa em Moçambique. Qual a sua expectativa em relação ao Procultura? Olha, primeiro cumprimentar os telespectadores, agradecer à TVM pela oportunidade que me concede de estar aqui para falar, primeiro do meu espetáculo, claro, e depois dos temas da atualidade, não é? Não é porque se não restar tempo, não há problema, somos muitos a comentar os temas da atualidade, não é? Mas a questão é que o Moçambique já estava a precisar deste tipo de boost, não é? Não podemos estar a falar de indústrias criativas, papel, conformações, hotéis, sem estarmos a fazer as coisas. Precisamos de fazer as coisas. O lugar do artista é no espaço da ação. O lugar do artista é na realização das coisas. Eu acho que Maputo, professor de Maputo, mas ok, eu acho que Moçambique tem cidades, tem espaços, sob ponto de vista turístico, sob ponto de vista histórico, são artísticos de natureza. Não é? São espaços para acontecer coisas, tem que acontecer coisas e tem que ter projetos certos. Eu acho que já mostramos para a MASB que temos artistas com capacidades para isso aí, para organizar festivais, para organizar espetáculos. E o que eu sei é que a Procultura está cá pelos próximos 3 anos. Se nós formos organizados e criarmos projetos bons, juntarmos sinergias e pararmos de olhar, porque este não gosta daquele, nos unirmos, acho que estamos em condições de resgatarmos esse país do ponto de vista artístico. Quando falo de resgatar artisticamente, não estou a falar porque não hajam ideias concretas, estou a falar do ponto de vista de todo um processo que envolve a produção artística, desde os fazedores até os consumidores. E uma das questões centrais está relacionada com o domínio técnico, de concepção de um projeto, gestão de um projeto, sobretudo no campo das artes, onde a formação sobre questões de gestão, especialização na gestão de projeto é uma das grandes lacunas. Tem a mesma impressão, primeiro, e número 2, como é que se concorda com esta percepção disto no cenário artístico, como é que Moçambique pode contornar a isto e que mecanismos podem ser adotados para que, tendo em conta que o projeto envolve dinheiro, gestão de dinheiro e de projetos que tenham impacto, é um processo todo de monitoria e avaliação, como é que podemos encontrar melhores abordagens para que beneficie a quem já faz? Se calhar eu iria em contramão, porque eu não diria que é uma lacuna na elaboração e gestão de projetos. Provavelmente haja uma lacuna no sentido de saber que projeto certo tem que fazer para o parceiro certo. Acho que falta aqui percebermos o que um parceiro quer para depois irmos de acordo com aquilo que são as políticas e os a linguagem do doador. A linguagem do doador acima de tudo. O que acaba sendo uma condicionante para o próprio artista, não é? Porque acho que o artista foi feito para criar e ser livre disso, não é? Eu acho que Moçambique não precisa de doadores. Moçambique precisa de mecenas. Mecena é um indivíduo que ao mesmo tempo é doador e é apreciador das artes, não é? E ele vai olhar o produto artístico como aquilo que ele quer, não é? Não vai olhar para números, não vai olhar para planos, vai olhar para o produto artístico. O produto artístico também tem que responder a essa nova dinâmica social, né? Tem que vender, tem que criar um impacto, tem que criar resultados, eu percebo isso. Hoje em dia temos instituições de ensino superior que não só ensinam o indivíduo a melhor fazer naquilo que está
que está a aprender, como também melhor vender, melhor se posicionar no mercado artístico. E as universidades estão para isso. Só que uma coisa é ensinar a fazer muito bem, outra coisa é criar espaço para que essas coisas aconteçam. Aí concordo, temos um parceiro internacional, um parceiro estratégico, um parceiro até econômico, capaz de dizer, olha, eu tenho este formato, não é? Então nós vamos tentar nos enquadrar dentro daquele formato. Mas, em princípio, digo, é bem-vindo à Procultura. Eu, em nome da Universidade Eduardo Mondlane, Escola de Comunicação e Artes, especificamente para os cursos de música e teatro, já temos contato com o projeto. Inclusivamente, estamos a preparar uma série de memorandos para mandarmos os nossos estudantes, para os nossos melhores recém-graduados para fazer mestrado. Ou seja, já está a começar a fazer sentir, porque queremos enriquecer a nossa capacidade de docência, a nossa capacidade intelectual interna. E não diria que é bem-vindo, já está sendo explorada essa possibilidade. Mas também existe a força local que já faz alguma coisa, os produtores de festivais como o FIT, o Gugoma, o Asgo, etc. O Gugoma, Asgo, o festival que acontece na cidade de Maputo, dia 10 de novembro, o Festival Nacional da Cultura, que é bienal, sim, mas é um Festival Nacional da Cultura, os pequenos festivais que existem em alguns distritos, Festival de Carne, Magude, tem Festival de Zalala, tem Festival do Lago, Mussal, etc. Então, esses festivais existem. Não podemos esquecer que estão cá. O que nós precisamos é criar uma espécie de internacionalização desses convívios, desses festivais. Eu, quando vou aos festivais na Europa, eu vejo que um festival está sendo preparado o ano inteiro. É um festival que a pessoa entra no website, sabe que existe, compra bilhetes a tempo hora. É um festival que procura os grandes fazedores das artes para estarem lá. E nós também temos que chegar a esse estágio, é que colocamos isso aí. E não é só um trabalho só dos artistas, é um trabalho que envolve as direções provinciais, distritais, internacionais de turismo, é um trabalho que envolve... É um trabalho multissetorial. Claro. Sim, a atuação em bloco não podemos olhar de forma isolada. Eu, como artista, sou uma coisa muito pequena, não é? Que também tenho as minhas manias, os meus vícios, os meus vibes, como a gente costuma dizer, as minhas loucuras, não é? Mas para que eu esteja no caminho, tenho um produtor que tem interesses, é aí onde começam a se ligar vários interesses econômicos, sociais, a mediatização desse trabalho. Então, o país não pode andar com ações isoladas, o país tem que andar assim, temos que andar em coro, como costumo dizer. Há necessidade de maior diálogo entre os setores, obviamente, claramente, tendo em conta, de facto, esta questão que é muito importante, a concepção que o artista tem do seu trabalho, o alcance que este trabalho tem, mas, acima de tudo, a ideia também maior, que é tornar isto num produto válido e que possa ser útil para o artista de várias outras formas, do ponto de vista material, etc. Sim, exatamente, porque há aqui uma coisa que é muito importante, a concepção que o artista tem do seu produto, do seu trabalho. Acima de tudo é o meu trabalho, costumo dizer, a minha caligrafia ali, a minha forma única de estar. A minha catarse está ali. Exatamente. É culpado dela na morgue, que são coisas minhas. Agora, como é que esse culpado, como é que esse lá na morgue entra no contexto de uma indústria, né? De uma indústria de um país, como é que entra nessa coisa de vender? Porque neste momento não estou a vender o meu produto, estou a vender o país de tanto que está, não é? Temos que criar festivais, há pessoas que estão... O mundo está cheio de pessoas a deslocar-se de um lado para o outro para assistir coisas que acontecem nos outros países. Exato. Moçambique, eu costumo dizer, ainda é uma serra verde. Do ponto de vista cultural e artístico, temos muito para explorar. Até de uma coisa que as pessoas nunca pararam para pensar, que são publicações. Tu queres ver sobre a arte em Moçambique, o que está escrito sobre a arte em Moçambique? Então, quer dizer, é uma outra área que acho que esse projeto da Procultura vai nos ajudar. A teorização, né? Exatamente. A teorização, que é fundamental. A falar, eu tenho um livro sobre história de teatro moçambicano e africano, mas estou a esperar de publicar. Quer dizer, está na altura de falar assim, olha, eu tenho o terceiro livro que versa sobre isto, tenho o terceiro livro, porque todo o país precisa de seus ícones. Eu ia gostar, por exemplo, de escrever um livro inteiro e falar de Manuel Assuero. Vou só dar um exemplo. Estou a falar de Manuel Assuero. Por que eu estou a falar de Manuel Assuero? Porque
tudo que é país precisa de ter o seu ícone. Eu acho ela que é um ícone de teatro moçambicano, então eu tenho que escrever sobre ela. Porque se eu não escrever sobre ela, eu estou a querer dizer que, como país, não tenho memória, como país, não tenho fazedores que ao longo dos anos foram lutando por um Moçambique melhor nas artes. Mas, para isso, tenho que parar de pensar, de olhar para... Eu não posso olhar para a Manuela para... Okay. Manuela é diretora da Avenida, é aquela quando eu fui querer sala não quis dar, tá, questões egocêntricas ainda precisam ser ultrapassadas. Temos que ultrapassar. Algumas já foram ultrapassadas, mas precisamos de olhar de uma forma muito... Temos que pensar país, sabes? Temos que pensar país. Há um bem maior. É um bem maior. Mas o problema de pensar no bem maior é achar que não vai me favorecer. Claramente que não. Eu vou abrir mais portas para que mais oportunidades venham. Todo bom investidor só vai a um sítio onde há fertilidade. E a fertilidade não se manifesta só com o solo lá. Fertilidade a gente só prova quando tem coisas que já estão a germinar. Então não podemos colocar barreiras às coisas que estão a germinar. E também, quando falamos de produtores, estamos a falar de uma história recente de Moçambique no que diz respeito à formação de gestores. O ISAR que inicia e está a fazer este trabalho de formação, ensino superior, concretamente, formação de gestores culturais, claro, com seus desafios, com suas limitações, mas é o que o país oferece. E temos produtores que, infelizmente, uns não tiveram essa possibilidade de uma formação, uns eram artistas, mas pela necessidade de passarem para uma outra etapa e de se exporem, foram descobrindo que poderiam desenvolver suas atividades. Ou seja, há uma ausência também de produtores que tenham noção absoluta, completa, de como é que esta esfera, do ponto de vista teórico e com alguns procedimentos um pouco mais rigorosos, como é que o empreendedorismo cultural ocorre. Aliás, o Procultura prevê a formação em empreendedorismo cultural. Acha que isto é relevante, é importante? E como é que se pode potenciar esta força que já existe na cidade de Maputo e um pouco por todo o país, para que haja uma abordagem um pouco mais consistente e virada para o futuro, a tal proteção do bem maior, que é pensar Moçambique? Eu não diria que é relevante, eu diria que é para ontem. É para ontem, né? Já devia ter começado isto. Se tu fores a reparar, a noção que se tem do produtor, se eu disser, diga-me lá o nome de 3 produtores aqui, tu vais me trazer o nome de 3, 4, 5 organizadores, promotores de espetáculos de música. Ok? Ser produtor cultural, gestor cultural, envolve conhecimento muito aprofundado sobre as expressões e disciplinas artísticas. Okay. Exige um conhecimento profundo sobre as dinâmicas artísticas, para eu poder perceber qual é o potencial que existe num escultor, qual é o potencial que existe num instrumentista de música, qual é o potencial que existe num ator, qual é o potencial que existe num dramaturgo, num escritor, por aí adiante. Okay. Mas para isso eu preciso de compreender, não é? O que é isto, como é que se faz? Só assim poder... Eu não posso vender, não posso promover uma coisa que eu não conheço. Aí fica muito mais fácil promover música, porque parece ser uma arte, das artes populares, acho que me parece ser a mais popular de todas, e fica muito mais fácil vender. Aí na música também vamos discutir também que tipo de música se porque não é assim tão consensual, sim, né? Não é assim tão consensual. Mas a coisa é que eles precisam de aprender e passa por conhecer as potencialidades artísticas do local onde tu vais fazer isso, mas acima de tudo tens que conhecer o que é essa arte. O que é essa arte? Eu vou dar um exemplo. Quero transformar Xigubo num grande momento de exaltação das artes ao nível de Maputo. Ok? Então eu vou a Matutuíne, não é? Eu vou a Matutuíne, vou promover o festival, mas eu tenho que conhecer a história de Xigubo, como é que se executa, para não correr risco de construir palcos que não são adequados com isso, não correr risco, por exemplo, de marcar um espetáculo de Xigubo num lugar que não é próprio com o público. Então, essas coisas, as pessoas têm que estar preparadas para aprender. Há um exemplo muito engraçado que aconteceu no Festival Nacional da Cultura de 2012 em Nampula. Eu fui para lá para captar algumas performances ritualísticas. Eu queria Mapico e Nhau. E o grupo que estava a fazer Mapico foi colocado num palco. Palco, um modelo italiano, assim,
quadrangular, comunicação frontal, mas aquela dança ritualística é feita no círculo, que tem um significado antropológico, as pessoas devem saber disso aí, mas o produtor foi colocar lá, resultado as pessoas estavam a fazer como estão habituadas. Nós estamos a conseguir filmar as câmaras, esses gajos estão a dar coisas. Não, esses gajos não estão a dar coisas. Esses gajos estão a fazer performance no circo. Você devia, se quisesse construir uma coisa para as pessoas poderem ver, era ter construído um círculo, mas para isso você tinha que perceber o que é mapico. Para você estar preparado na produção daquele espetáculo específico. Então estou a dar exemplo de tipo de formação que nós precisamos. A ideia da teoria toda, que muitas vezes é passada por cima, exatamente, em nome de... E perceber o que você quer vender. Claro. Porque provavelmente você nem sequer quer vender aquela dança, tanto que dança. Sim. Mas você quer vender toda a demanda que surge por detrás daquela dança. As pessoas que vão para lá, que acreditam que o que aquela dança representa, do ponto de vista social, todo o movimento que sai, você ganha muito mais. Claro. Quer vender aquele espetáculo de dança ou quer vender as camisetas que surgem em nome daquela dança. Por exemplo, quer dizer, um exemplo que estou... Há uma ideia de indústria a partir daí. Não é? Exatamente, Uma ideia de indústria a partir daí. Não podemos olhar para o produtinho. Eu costumo dizer que eu estar no palco, fazer uma performance teatral, é apenas um produtinho de uma indústria que é o teatro que as pessoas ainda não perceberam, que tem que entrar atrás disso. Esperamos que o Procultura nos traga estas abordagens e que os produtores estejam mais abertos. Eu espero que os moçambicanos tragam isso através dos proveitos que vão tirar da Procultura. Claro. Eu destaco o Procultura porque já temos uma base, vamos lá, uma fonte para o que tanto se reclama e se discute, a ausência de budget, de financiamento para os projetos de arte, que de alguma forma contribuem. Agora vamos perceber que eram os papagaios que andavam a dizer que nós não somos patrocinados ou não. Porque a oportunidade está aqui, né? Agora está aqui, vamos fazer acontecer. Por isso que eu digo, vamos ver até que ponto estamos em condições de aproveitarmos os benefícios que a Procultura traz. Exato. E agora vamos falar do segundo tema que escolhemos para esta conversa. Falamos desta capacitação de atores e produtores em técnicas, escrita e gestão de projetos, uma iniciativa da Associação Moçambicana de Teatro, do qual faz parte, da TIV José. Qual a importância disto para o teatro moçambicano? Um tanto quanto suspeito. Você está me a apanhar na esquina, porque não me disse que íamos falar disso, viu? Eu tenho presidente na Associação Albicosa. Eu sei que será um dos oradores. Tenho vice-presidente Evaristo Abreu, tenho secretária Maria Tária, tenho conselho, quer dizer, eu tenho órgão, tenho órgão ali, social, né? E eu não faço parte, sou apenas um membro fundador da AMO. Como ator, dramaturgo, ensinador, mas eu acho do teatro, qual a importância disso? É uma oportunidade única. Estávamos aqui a falar de elaboração de projetos culturais, não é? E gestão, temos de estar preparados como atores, como artistas de teatro, temos de estar preparados para entrar nessa corrida, não é? Porque acho que será uma corrida aberta para todos, então vamos nos munir de ferramentas, não é? Claro. Eu vou lá dar o meu saber, na verdade a capacitação vai acontecer no dia 20, não é? A Matilde Mostra também estará lá, então vamos tentar conversar com os artistas e mostrarmos como é que nós podemos tirar melhor proveito desse tipo de parcerias estratégicas que vão surgindo. É Procultura hoje, mas tem outras coisas ainda que acontecem, até a nível regional, que muitas das vezes nós não percebemos. Há tantas chamadas que aparecem com muita frequência e Moçambique não aproveita. Muitas chamadas. E a maior parte dos artistas nós vemos a dizer, olha, tenho uma residência artística na Suíça, tenho uma residência artística em Joburg. São pessoas que concorreram. Participam em um concurso público, né? Exatamente. Então é preciso mostrar as ferramentas, como elas funcionam, né? E essa capacidade de argumentar, de dizer e defender por A mais B que a minha criação é única. Claro. Okay. E falávamos desta necessidade, né? de tornar, de facto, os projetos de arte em instituições, efetivamente. Exatamente. Porque há companhias, sim, de nome, mas que não estão estruturadas, essas companhias, para que possam, por exemplo, aceder a esses apoios, a esses financiamentos e construírem parcerias mais sólidas e institucionais devido a essa visão. Há muitos. Daí que muitos também correm, como é que é, projetos individuais. Com projetos individuais, tu podes ver, a Mamba vai fazer uma coisa assim, mas no fim do dia que assinou o contrato da TIV José que esteve a concorrer, não é? Então tem aqui a oportunidade. A AMO, uma das coisas que faz é ajudar os grupos a oficializar-se, a organizar-se, a criar lá o seu carimbo, sua conta bancária. É importante que tu vais concluir um projeto, vão te pedir, há coisas básicas vão te pedir, endereço físico, tudo. Não tens endereço físico, até podes colocar endereço físico da AMO, não é? É uma forma que nós temos de ajudar também
aos pequenos, até grandes grupos de renome. Mas artista é um bicho confuso. Artista não tem tempo para ir atrás de burocracia. Não tem tempo. Só de ir à Praia do Fonte Azul, chegar lá, procurar o quê? Procurar BRs, essas coisas todas. É que cansa. Desculpa, eu lembrei-me de uma frase do Machado da Graça que dizia qualquer coisa como esta: não tenho tempo para ser um indivíduo organizado. Essa é a perspectiva do artista. Não tem. Eu estive lá no Praia do Fonte Azul ontem a tratar uma coisa, mas quando eu virei, vi um cubículo assim meio fechado. Parei, fiquei 30 minutos a olhar o espetáculo de teatro que iria sair ali. É para isso que eu sirvo, percebes? É para isso que eu sirvo. Então amo de estar lá porque não só trabalho com artistas, mas também com pessoas organizadas que vão nos dizer... E procura organizar algumas pessoas que tem também. tempo para carregar no subir, ir para lá, fazer, volta, né? Até pode chegar lá enquanto você está a ensaiar. Você, estamos a pedir para ir, você continua a ensaiar. É para isso que o artista serve. Sim. E também, a fechar nesta senda de temas de atualidade, o Kugoma recentemente lançou um programa paralelo que é a premiação de novos autores no campo de cinema. Estamos a falar também desta ideia de incentivo ao que há de melhor no país, o que é importante. Premiar os atores. Existe a grande gala de cultura da Mozali e a Associação Kulungwana, que vai acontecer dentro em breve. E esta iniciativa reforça também a importância de maior estímulo. O que se pode fazer para maior incentivo? Que essa ideia, sobretudo, de congratular, estimular, dizer, olha, é possível, sigam em frente. Sim, é possível. E é uma coisa muito engraçada, estava aí a falar Nós tivemos um docente brasileiro que veio dar-nos uma ajuda numa disciplina chamada Práticas Videográficas. Os estudantes do curso de teatro às vezes ficam a dizer, não temos ninguém para filmar nossa peça. Então eles ficaram com telefones e produziram pequenas histórias com o telefone. E quando eu fui ver, eu disse, uau, isto como é que foi feito? Aí descobri que muitos filmes que estão feitos são feitos assim, condições precárias. Alternativas, poucos recursos, não é? Então é possível fazer as coisas. Eu vi, alguns dos documentários estavam concorrendo para como eu vi, caramba, curta-metragem mesmo. Eu vi que aquilo, olha, tem aquelas coisas que acontecem, tem falha, tu veja, ok, até a sombra da pessoa está a filmar apareceu, ok, tá bom, temos que começar de algum lado, né? Mas tem coisas muito bem trabalhadas que eu vi, porque eu vi no ano passado, alguns que estão lá, eu vi no ano passado, e eu acho que é uma coisa para investir. A industrialização das artes dramáticas passa por apostar no cinema e na televisão, e temos que fazer isso. Sim. Claro, sem dúvidas. Agora vamos falar do Sr. Joaquim da Silva, não é? Vamos falar do Lana Morgue, é a apoteose desta nossa conversa. Por que é que decidiste repor esta peça, este espetáculo agora, Lana Morgue? Primeiro dizer que a peça estreou em 2012. Sim. Em 2013 pediram-nos para fazer. Em 2014 pediram-nos para fazer. Em 2015, a minha colega, de 2013 até 2018, a minha colega Milsa esteve na Beira. Então, cortamos o ciclo das apresentações do espetáculo e ela voltou. Então ela cobrou-me, disse, quero voltar a atuar. A Milsa que cobrou. Então, Milsa, vamos fazer lá na morgue para ti. Mas também porque há daquelas coisas que tu fazes, descobres que as coisas são sempre atuais. São sempre atuais. O que é tratado dentro do espetáculo lá na morgue são temas recorrentes, atuais, que as pessoas esquivam-se a conversar sobre eles. Como é que a morgue se reflete no país? Como é que o país se reflete na morgue? Se tu não tens um bom sistema de saúde, como o país pode estar a falhar? Se não tens um bom sistema de educação, como o país pode estar a falhar? E mais outros sistemas, mas ok, eu vou pegar-me nesses dois, não é? Um, porque é onde eu trabalho, segundo, porque é onde acho que precisamos de mais humanismo no tratamento das pessoas. E é um exemplo típico de pessoas esquecidas, mas que prestam favor à nação, esquecidas. Eu vou te perguntar, Bamo, ao profissional da morgue, como que tu chamas? Boa pergunta. Boa pergunta. Nem sequer tem nome, né? Boa pergunta. Nem sequer tem nome. Boa é só um pergunta. gajo que trabalha na morgue, nós chamamos ele de morgueiro, né? Mas morgueiro, isso é profissão. Boa pergunta. Então nós idealizamos este indivíduo. Que motivações tem um indivíduo que trabalha na morgue? Que frustrações tem um indivíduo que trabalha na morgue? Que
Que lazer tem um indivíduo que trabalha na morgue? Tu dizes assim, vou trabalhar. Uau, vais trabalhar sim. Aí eu estou feliz. Pai, vai sair na televisão, assim, uau. Eu me divirto no meu trabalho, não é assim? Por quê? Porque eu sou visto, você era na televisão, tu sais na televisão, né? Televisão é o teu local de trabalho. Qual é a diversão de um homem que trabalha na morgue? São os corpos que ele tem. Então nós decidimos trazer, desmistificar esse homem que tem os seus sonhos, mas que trabalha ali, num sítio onde supostamente é lugar de medo, é lugar de desprezo, é lugar de gente que aparentemente não está bem de cabeça. E é assim como nós tratamos aqueles indivíduos. Mas Joaquim da Silva está bem de cabeça. O Joaquim da Silva não está bem de cabeça. Eu acho que ele não está bem de cabeça por causa de todo um percurso que ele teve. Joaquim da Silva teve uma oportunidade para fazer carreira como artista. Mas foi num contexto que ele não acreditava nas artes do seu país. Não é? Não tinha procultura na altura. Então ele decidiu trabalhar numa empresa estatal. Lá onde podia roubar. Não é? Então entrou no sistema. Corrupção, roubou. Mas como é que nós tratamos os nossos corruptos, as pessoas que nos roubam? Nós despromovemos. Não mandamos embora, não mandamos para a cadeia. Ele escapou e foi ficar na morgue. Foi despromovido na morgue. A morgueiro. E como é que nós estamos a dar valor às pessoas que perdem a vida? Não damos valor nenhum, porque todo indivíduo cadastrado mandamos para a morgue. Ele é lá onde vai trabalhar e não entende nada daquilo, então ele diverte-se fazendo sexo com as mulheres cadáveres. Essa é a diversão dele. Boladas é com ele, sabonetes que restam de lavar os cadáveres, ele leva para casa. Não é? Quando a cabeceira dele, por exemplo, é um caixãozinho. Não é? Então ele vive a morte em casa dele, ele vive a morte, para ele tudo começa e resume-se na morte. Perdeu sensibilidade, perdeu amor próprio. Para ele tudo é brincadeira. Só que esse Joaquim da Silva tem um outro problema. É que ele tem uma dívida com a família dele que abandonou. Abandonou a família e casou-se com uma catorzinha. Então ele tem que aturar a catorzinha, que veio com ele quando ele tinha dinheiro, mas já não tem dinheiro. É uma miúda que tem sonhos, mas tem suas perturbações. Antes fora abusada sexualmente pelo pai. Então você imagina esse casal aí. O cenário que é esse. O casal. Ela é muçulmana, radical, foi abusada pelo pai, matou o pai, já esteve na cadeia, tem seus traumas. E o Joaquim da Silva é esse, não é? Que trabalha na morgue, brinca com cadáveres e... Até faz amor com cadáveres. Faz amor com cadáveres. E para fazer amor com a esposa, exige que a esposa ou finge ser cadáver ou beba água do defunto. Água que lava os mortos. Água de defunto. Porque há uma crença, aquela água que lava os cadáveres, quando você põe numa zona, todo mundo dorme. Sim. Ele acredita nisso, que chega, vai pôr um bocadinho no copo d'água da esposa, dorme, só assim se sente homem. Então, é um bocadinho disso que nós explicamos. Mas há muitos assuntos que são levantados. Acima de tudo, o nosso sistema de saúde. Ele chega a comparar o nosso sistema de saúde também ao sistema de ensino. E chama tudo de cadáveres. E justamente porque o uniforme dele é igual ao uniforme das crianças na escola pública de 1ª a 7ª classe. Ele, quando se apercebe, disse que agora faz sentido. A criança da 1ª até 7ª classe não sabe ler, porque cuida de um cadáver que se chama sistema de ensino, e ele também cuida de um cadáver lá na morgue, então são iguais. É interessante tratar Joaquim da Silva como um indivíduo que sofre de algumas perturbações devido às circunstâncias, da sua história, da sua vida, e se calhar a natureza do seu trabalho, e se calhar algum comportamento que mostra nesta peça, porque podemos encontrar na história do país uma história de um artista, que é Jamit Machatin, que foi, de alguma forma, alvo dessa concepção da sociedade moçambicana, de uma pessoa com alguma perturbação, mas que dava opiniões muito interessantes ali na Rua da Rádio, Moçambique, com crônicas muito breves que davam um banho à sociedade moçambicana a refletir sobre vários temas muito interessantes. Será que, de facto, Joaquim da Silva não tem noção do país onde está inserido, a responsabilidade que carrega, e, sobretudo, a necessidade de, como um país, sermos mais plurais nesta ideia de ouvir pessoas e valorizar? Ao Joaquim da Silva faltou-lhe a oportunidade de ser punido e aprender com os erros. Yeah. Quando ele teve a oportunidade
de ser punido com os erros, só deve dizer que ele ficou chefe de armazém de distribuição de medicamentos a nível nacional. Pegou nos medicamentos e começou a distribuir. Ele orgulha-se de ter sido o pioneiro da venda de mercados de medicamentos no mercado paralelo. Okay? Então, ele teve a oportunidade de ser punido e aprender com seus erros. Mas ele não conseguiu aproveitar. Por quê? Porque o sistema mandou-lhe e despromoveu para a morgue. Então, há uma falha nele. Ele é um indivíduo que não teve oportunidade para aprender. O sistema que devia lhe punir não lhe puniu. Não houve uma correção, né? Diferentemente, por exemplo, da história de Matlatino, porque o Joaquim da Silva, ele diz que não está bem de cabeça porque aquilo faz não é um comportamento do homem normal, não é? Mas os atos dele são premeditados. Diferentemente, por exemplo, do general do culpado. Mas ele pode não estar saudável, do ponto de vista mental, etc., por causa do que faz e ser visto dentro de um panorama da sociedade moçambicana como errado, mas existem tantas outras posturas que não fazem bem à sociedade, que são feitas por pessoas em outros departamentos da vida, não é? Por isso mesmo que eu digo que ser morgueiro... É igual aos outros. Por isso ser morgueiro não significa você adotar comportamentos errados. Porque se formos por aí, diríamos que o cobrador de chapa também trata mal as pessoas, não é porque trabalha na morgue. Há professor que vende notas, não é porque trabalha na morgue. Há polícia que aluga arma, não é porque trabalha na morgue. Não é? Aqui, nós estamos a tentar dizer, através deste Joaquim da Silva, esse problema da ética no local do trabalho. Por isso eles dizem, eu também divirto-me no meu local de trabalho. Mas essa peça é metafórica da Diva. Há uma cena que ele diz assim, por exemplo, que a polícia começou a nos controlar quando nós vendíamos água de defunto para os ladrões. Então as polícias... Porque é uma bolada que existe. Porque é uma bolada. Mas também a polícia só se meteu porque eles já não conseguiam alugar as armas para os ladrões. Os ladrões preferiam vir alugar, comprar água de defunto. Então, ele, no meio disso, tudo aproveita para criticar tudo que de errado existe. É uma peça que nos desafia a discutir questões de ética, questões de deontologia, questões de saúde pública. Saúde pública, saúde mental também. Saúde mental e questões de corrupção. Crenças. É uma metáfora muito, muito forte e que é uma proposta para os nossos dias e continua bastante atual esta peça. Sim, o que espero é que esta peça mude na forma de se pensar cultura em Moçambique, tendo em conta que desde 2012 é uma história muito, muito comum nos palcos de teatro em Moçambique, sobretudo aqui em Maputo. Muito comum, não sei, porque eu acho que cada um tem a sua forma de escrever, mas se nós digo muito comum no sentido de que é uma peça que já vem rodando, é um espetáculo que nós já conhecemos. É um espetáculo já conhecido. Sim. Mas o mais engraçado é que o e sempre temos vontade de ver de novo, não é? Querem ver. Querem ver cedo, voltar a tomar sopa. Querem ver cedo. Porque o público também toma sopa. Porque as pessoas se recordam de algumas Mas aquela sopa é real, não é? Não, a sopa é real, vamos prepará-la muito bem. Eu já disse à minha colega Messa até para fazer uma sopa gostosa. Okay. Então, a sopa é real, o espetáculo começa e quando termina o espetáculo, quando a sopa já está pronta, para dar a todo mundo. Então quem for ressacado já sabe que terá direito a uma sopa também. Claramente. Do espetáculo de lá na Mara. Mas não há como ir ressacado. Terça-feira... Nunca se sabe. Aí assim, é sempre um bom na área. Sim, mas a discussão é essa. O que espero é que mude a forma de se ver a arte, de se encarar a intervenção das artes em Moçambique, porque esta é uma luta contínua. Exatamente. Sempre. E ver que, sabe, a arte é um campo muito vasto. É um campo muito vasto e que a matéria-prima do artista são essas coisas que acontecem. Eu não acordei, sonhei, decidi que quero fazer coisas da morgue. Há um trabalho prévio que foi feito, há algumas coisas que eu ouvi sobre o comportamento de alguns morgueiros, não é? Há histórias que acontecem. Famílias, quando vão para a morgue depositar o cadáver, há situações que acontecem ali. Corre o risco de não tirar o corpo no dia seguinte, se não fizer isto, não fizer aquilo. Então, são essas coisas que nós... Não estou a dizer que estou a denunciar, mas estou a abrir um debate para as pessoas. Mas pode ser denúncia também. Estou a abrir um debate sobre as pessoas. E também colocar o morgueiro a perceber o que ele representa. Ele é um profissional da saúde. Quando é que vais apresentar esta peça aos morgueiros?
Nunca pensei nisso, mas em 2012 nós convidamos alguns, estiveram lá uns 3. Eles ficaram muito felizes, alguns se identificaram, é? Porque ali tem comportamentos que são revelados e tem histórias da vida que acontecem, história de uma vida acontece. Obrigado, Divo, por esta conversa. Não sei se gostarias de dizer mais alguma coisa à volta desta Não tenho nada a dizer. Terça-feira, às 18 horas, Fundação Fernando Leite Couto, as entradas são livres, cheguem cedo porque o espaço é pequeno, senão de repente não vão conseguir ver bem como deve ser. Eu e a minha colega Mirza lá estaremos. Muito obrigado, Divo. Foi um prazer enorme ter-te aqui a falar sobre arte, humanidade e tantos temas de interesse. Até a próxima. Obrigado.